boa noite a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Sejam muito bem-vindos a esse culto de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso que nós servimos. A palavra de Deus diz o seguinte, lá no Salmo 150. Abra sua Bíblia e leia aí comigo. Salmo 150, assim diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Esse é o nosso fim principal, louvar, engrandecer a esse Deus maravilhoso, por todas as maravilhas, por tudo o que Ele tem feito e fará nas nossas vidas, porque esse Deus, Ele é maravilhoso. E eu convido a você que esteja assistindo agora, nos acompanhando, abra o seu coração, deixe Deus entrar, deixe Ele tocar no seu coração e com certeza você vai ter uma vida melhor, uma vida abundante, porque a graça desse Deus maravilhoso, que é digno de todo louvor e toda adoração, como Ele disse aqui na palavra dele, esse Deus vai encher a sua vida e aí sim você vai ter um significado para a sua existência. Vamos louvar e engrandecer a esse Deus maravilhoso? Vamos lá? Gostaria de convidar você nessa hora para que juntos pudéssemos levar as nossas vidas diante de Deus em uma oração. Pai eterno, muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor é.
muito obrigada, porque as tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar, para juntos podermos aprender melhor com o Senhor, a sermos teus discípulos, Senhor Jesus, e a vivermos uma vida com estilo que te adore e que te louve a cada dia. Pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, Pai. Nos ensine, Senhor, cada dia a fazer a Tua vontade. Transforma, Pai, os nossos corações. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti e que muitas vezes nos aprisiona, Pai. Muitas vezes nos atrapalham de caminharmos na Tua direção e de percorrermos o caminho que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Junto contigo, ao Teu lado, sempre, Pai. Te pedimos que a mensagem desta noite possa realmente tocar os nossos corações, que a Tua semente, Pai, a Tua palavra possa ser lançada no nosso coração, possa germinar, crescer e dar frutos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Boa noite, PI Bom Jesus, tudo bom? Hoje eu tenho 2 recadinhos para vocês. O primeiro recadinho é com relação às cestas básicas, pessoal. Essa semana, a IPI Bom Jesus conseguiu entregar mais 20 cestas básicas para o Colégio Ibias. Que bênção, né, gente? Todas as cestas que nós conseguimos entregar, elas foram direcionadas para famílias em necessidade. Nós queremos te estimular a continuar contribuindo e participando da graça que a gente tem em compartilhar. Acompanhe o recadinho da diretora da escola, a Regina. Olá, amigos do IPI Bom Jesus, espero que todos estejam bem. Venho aqui hoje agradecer por 2 coisas. Em primeiro lugar, agradecer a forte parceria entre Ibias e IPI Bom Jesus no trabalho que nós temos junto à comunidade para fazer uma cidade melhor. E a segunda coisa é agradecer a vocês pelas doações das 20 cestas básicas que têm atendido muito bem as famílias da nossa comunidade. Todos os meses, 20 famílias têm esse auxílio que tem sido fundamental para a manutenção deles nesse tempo tão difícil. Obrigada. Regina, nós que te agradecemos em permitir na escola que nós possamos compartilhar dessa graça, que é ajudar famílias necessitadas. Gente, o nosso segundo aviso de hoje diz respeito ao encontro presencial na próxima semana. Agenda aí que dia 1º de novembro, domingo, 10 horas da manhã, nós vamos nos reunir no pátio da igreja. A gente está organizando um culto ao ar livre e estamos organizando um local para receber você com toda a segurança e também com muita alegria. Será um momento de celebração a Deus e de reencontro com todos vocês. Mas tem uma coisa muito importante, pessoal. Não esquece de vir de máscara. Fique atento a todos os protocolos de segurança com relação ao Covid e venha com o coração aberto e alegre para compartilharmos desse momento. Mas só lembrando que as nossas atividades online, on demand, continuam normalmente. Os cultos, os grupos pequenos e o contato uns com os outros, a gente continua de forma efetiva online. Pessoal, vamos ficar agora com a última mensagem da série A Vida que Jesus Oferece. Tenham uma boa noite, Deus abençoe e que vocês sejam muito abençoados com esse culto de hoje. Um grande beijo e até a próxima semana. Você sabe qual é o caminho?
Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. É aventurar-se a ser transformado. É experimentar algo novo, uma jornada de fé, satisfação, liberdade e esperança. Série de mensagens de outubro. A vida que Jesus oferece. Você quer conhecer esse projeto? Caminhe conosco e descubra a vida que Jesus oferece. Você vai adorar. Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre esperança, mais especificamente sobre a esperança que Jesus oferece. Eu gostaria de iniciar afirmando o seguinte: nós somos criaturas inevitavelmente baseadas na esperança. Ou seja, aquilo que nós cremos a respeito do futuro determina como nós vivemos o nosso presente. Vou dar uma ilustração. Imagine dois homens com a mesma idade, da mesma faixa econômica, o mesmo nível de educação, eles têm o mesmo temperamento, ou seja, eles são essencialmente idênticos. Eles são então contratados para um trabalho onde eles têm que apertar parafuso 10 horas por dia. Só que para a primeira pessoa que é contratada é dito o seguinte: olha, pelo teu serviço você vai receber R$1.000 por mês. E para a segunda pessoa é dito o seguinte: olha, você vai receber R$100.000 por mês. Depois de uma semana, o que acontece? Os dois se encontram para almoçar e o primeiro cara diz o seguinte: olha, eu não aguento mais esse trabalho, ele é um tédio, ele é insano, eu vou desistir dele. Mas o segundo diz: não, é o melhor trabalho da minha vida, eu vou para ele assobiando todo dia. Aqui estão, gente, pessoas que experimentam as mesmas circunstâncias de jeitos completamente diferentes. Por quê? Porque a experiência do presente, ela é determinada por aquilo que eles esperam do futuro. Então, gente, falando de esperança, toda a cultura e religião tem dado esperança às pessoas. Todas elas têm uma narrativa também a respeito da vida após a morte que orienta o nosso futuro último. Agora, como o cristianismo responde a isso é incrivelmente profundo e único. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Então eu te convido a ler junto comigo um pequeno trecho do Evangelho de João, onde nós podemos ter um bom retrato da esperança que Jesus oferece. Vamos lá? João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o seu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Essa é a palavra de Deus. Esse é um acontecimento de quando Jesus Cristo, após a ressurreição dos mortos, apareceu para Tomé. E nós podemos então aprender duas coisas, essencialmente, dessa passagem a respeito da esperança. Primeiro é qual o fundamento, qual a base da nossa esperança. E segundo, por que a esperança que Jesus nos oferece é única. Vamos então para o fundamento da esperança.
A resposta à grande necessidade humana é o fato real, concreto da ressurreição. Eu saliento o fato porque na história bíblica é interessante perceber o que Tomé diz quando todo mundo mais diz que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele diz assim, eu não vou acreditar na ressurreição de Jesus até ele aparecer para mim, até eu colocar as mãos ao seu lado, tocar nas suas feridas. Eu não vou acreditar enquanto isso não acontecer. Então nós vemos o quê? Jesus Cristo aparecendo para ele de maneira visível e dizendo, me toque. Agora, a última coisa que Jesus diz, até parece contradição, ele diz assim, porque você me viu, você acreditou. Bem-aventurado, felizes, abençoados são aqueles que não viram e creram. Isso quer dizer o seguinte, a experiência de Tomé não é totalmente necessária. Eu sei, gente, que tem muitos aqui que estão me ouvindo que certamente acreditam na ressurreição de Jesus sem mesmo ter tido encontro físico, visível com ele. Mas se você realmente não precisa disso, por que Jesus se mostrou para Tomé? E a resposta é a seguinte, é porque Tomé, conhecido como Dídimo, era um dos 12. Presta atenção aqui, Tomé não precisava, na verdade, encontrar o Jesus Cristo ressurreto fisicamente para ele poder crer. Mas ele precisava desse encontro porque ele era um apóstolo. E os apóstolos foram escolhidos por Jesus como um tipo de mensageiros referência para levar a mensagem do Evangelho para o mundo. E o fato de Tomé precisar ver Jesus ressurreto dos mortos me diz muito sobre a mensagem, me diz muito sobre o que é o Evangelho, que é, enfim, uma mensagem de esperança. E o que é essa mensagem? A mensagem de Jesus Cristo, então, olha que interessante, não é uma mensagem que fala que Jesus é um grande professor de ética, que Jesus é um grande mestre que trouxe ensinos específicos para as pessoas se guiarem. Embora, gente, ele seja um excelente professor de ética. Ele disse, por exemplo, dê outra face, abençoados são os pacificadores, perdoe os inimigos. Algo único, algo transformador. Tudo isso é maravilhoso, é sublime, mas Tomé não precisava ver Jesus ressuscitado se seu trabalho fosse apenas transmitir uma mensagem cuja essência, cujo âmago fosse viver uma boa vida, fosse amar as pessoas, perdoar, viver em paz, por mais importante que isso seja. Perceba o que aconteceu aqui como fato histórico. A fé em Jesus como o Cristo, como o Messias, ele se espalhou para muitas pessoas naquele período. De modo assim que cerca de mais ou menos 200 anos, inacreditavelmente, a forte, que era pagã, mas era uma consolidada, clássica cultura grego-romana, ela foi totalmente suplantada pelo cristianismo. Isso é espantoso, é sem precedentes. E o único meio, e a única explicação que nós temos para isso é que não foi um pequeno movimento que aconteceu, não foi uma história que foi contada por um grupo de pessoas, não foi uma elite intelectual que inventou, que elaborou essa história, como alguns gostam de dizer, não foi pessoas da classe média com interesse político que montaram todo esse cenário, gente, porque as massas, as grandes massas foram transformadas. O que podia ser impactante para essas massas, o que poderia fazer com que o pobre e o oprimido realmente transformasse a sua vida e fosse capturada de maneira completa por essa mensagem. Com certeza não é apenas um sentido ético, não é apenas um ensino ético, algo como dê a outra face, perdoe o inimigo, seja um pacificador. Não! Havia uma mensagem de esperança. E a mensagem de esperança do cristianismo não é
o que você deve fazer ou como você deve ser. A mensagem é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Gente, esse é o Evangelho. A nossa mensagem cristã, o fundamento dela é que Jesus morreu, mas que ressuscitou. Essa é a base da nossa esperança. Gente, de maneira local e prática, esse fato ele descortina o mistério a respeito do Messias esperado pelo povo judeu. E que na vida e na obra de Jesus Cristo, eles entenderam o seguinte: uma nova realidade havia acontecido com o mundo. Todas as promessas de que Deus viria ao mundo e que a justiça seria derramada de maneira perfeita e plena, estava diante deles. Então eles viram Jesus. Eles viram Jesus sendo escravizado, sendo crucificado. Eles viram Jesus ressurreto. A narrativa que nós temos é que centenas, não foi uma nem duas pessoas, que viram Jesus ressurreto. E isso foi algo que realmente abalou o mundo. E eu repito, gente, não existe explicação melhor ou explicação mais razoável. Não existe nada que possa explicar a razão pelo qual o cristianismo se multiplicou naqueles 2 primeiros séculos. Não foi por nada elaborado, foi um acontecimento real. As massas, os pobres e os oprimidos, eles não se moveriam por algo que não tivesse realmente um impacto. E nós estamos considerando ainda que era um povo judeu. E o povo judeu tinha um zelo muito grande pela sua tradição. Então, o povo judeu, ele nem escrevia o nome de Deus. E, de repente, de uma hora para outra, gente, foi de uma hora para outra, nós temos aí milhares de pessoas se transformando e milhares de pessoas adorando a Jesus Cristo como Deus. Gente, isso é um fato sem precedentes, é um fato que marca a fé e marca a realidade da ressurreição de Jesus. Gente, existem outras evidências da ressurreição de Jesus. Sim, o próprio fato das mulheres sendo testemunha num lugar, num momento histórico que elas não eram consideradas como testemunhas válidas. Nós temos Maria Madalena, entre outras mulheres, sendo testemunhas principais da ressurreição de Jesus. Isso significa, se você quiser simplesmente espalhar uma notícia que não fosse verdadeira, você jamais usaria uma mulher. Então, o fato desses testemunhos estarem na Bíblia e sendo ícones do testemunho é porque realmente é verdadeiro, é porque realmente isso aconteceu. Então, o que nós temos, gente? Que a ressurreição aconteceu. E se a ressurreição de Jesus aconteceu, não foi o que ele disse, mas o que ele fez que realmente muda a nossa vida. O Evangelho, então, não é o que Jesus disse. Então, ele não veio através de Jesus. O Evangelho é o próprio Jesus. E nós somos convidados a absorver essa esperança. Jesus Cristo diz: eu sou Deus que veio se encontrar com você. Eu vivi a vida que você deveria viver e morri a morte que você deveria morrer em seu lugar. Então, quando você acredita em Jesus, o poder da ressurreição vem em você e começa a mudar a sua vida. E no fim dos tempos, você será fisicamente ressuscitado e será então parte de um glorioso futuro, que é o que a esperança em Jesus oferece. Isso nos leva à segunda lição do texto bíblico que nós lemos. Por que a esperança que Jesus oferece é única? Bom, várias outras religiões dão uma perspectiva de vida após a morte, mas aqui eu gostaria de destacar uma perspectiva porque o cristianismo e a esperança cristã são únicos.
Primeiramente, porque é pessoal. Quando Tomé disse, meu Senhor e meu Deus, ele reconheceu Jesus. É interessante observar nos outros relatos a respeito da ressurreição de Jesus que está na Bíblia. Por exemplo, a história de Emaús, que os discípulos estavam caminhando, bem como Maria Madalena, quando ela encontrou Jesus, nós vemos que eles, no primeiro momento, não reconhecem Jesus, mas depois sim, eles o reconhecem. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus continuou o mesmo após a ressurreição. Ele se desenvolve, ele é diferente, mas ele continua o mesmo. Vocês percebam que aquilo que Jesus veio trazer em terra, ela de alguma forma está apontando para o nosso futuro e para a nossa eternidade. Jesus, assim, ele continua sendo o mesmo Senhor, o mesmo amigo, o mesmo mestre, mesmo após a ressurreição. Gente, essa é a esperança. Em todo mundo, perceba isso, se discute muito a questão do medo da morte, de se sentir impotente em face à morte. Até de acordo com Tolstói, um escritor russo que eu gosto muito, ele diz o seguinte: a ideia de extinção faz tudo o que se faz parecer totalmente sem sentido. A maneira que nós ocidentais lidamos com isso é muito peculiar. Nós dizemos o seguinte: olha, espera um pouquinho, gente, nós continuamos após a morte, nós ainda somos parte da vida. Vocês lembram do Rei Leão, que é um filme que eu ainda assisto com meu filho? Em um momento do filme, o grande Rei Leão está falando com seu filho Simba sobre comer antílopes. E ele diz o seguinte: Simba, sim, nós comemos antílopes, mas quando nós morremos, os nossos corpos, eles fertilizam, enriquecem a terra, e da terra cresce a grama que os antílopes comem. Então nós comemos os antílopes, e assim estamos todos conectados no grande ciclo da vida. Veja como é bonito ser parte do ciclo da vida e que quando você morre, você continua em movimento nesse ciclo. Isso, inclusive, é muito próximo da crença dos estoicos, que eram pensadores gregos que existia na época de Jesus. Os orientais, eles dizem mais ou menos a mesma coisa. Eles dizem algo assim: por que você tem medo, vai ter medo da morte? Porque você vai continuar mesmo de maneira impessoal, você ainda é parte da Terra, é parte do cosmos, é parte de alguma forma então do ciclo da vida. Mas o que eu quero propor para você é o seguinte: se o nosso futuro depois da morte, o que se tem é não existência ou uma existência impessoal, isso significa que não existe amor, tá? Porque para ter amor você tem que ter relacionamento com outra pessoa. E se após a morte você apenas for uma força impessoal, não existe amor, e o que você mais quer na vida é amor, não é? Então o sentido da sua vida é quando você tem amor, e uma vez que você tem amor, a coisa mais importante do mundo, que é o triunfo, né? A tua vida após a morte, você não pode perder o amor. Então é complicado simplesmente dizer como é maravilhoso participar do ciclo da vida, porque você vai perder o que dá sentido na tua vida. E essa é uma perspectiva cristã que eu estou propondo aqui. Mas é uma perspectiva importante para considerar. Mas a ideia da vida após a morte que Jesus oferece, ela é um tanto diferente, ela é muito pessoal, porque você encontra o Jesus ressurreto, e não apenas ele, você encontra toda a vida redimida junto com ele. Isso significa restauração. Então a esperança que Jesus oferece não é apenas pessoal, mas ela é também surpreendente. Ressurreição, portanto, significa que não apenas o meu espírito vai ser transformado, mas também o meu corpo. Isso quer dizer que Deus irá, na verdade, renovar todas as coisas.
Perceba que a fé cristã, então, ela não propõe uma esperança onde nós seremos almas sem corpo, se comunicando através de um tipo de telepatia, talvez voando de nuvem em nuvem, tocando harpa ou qualquer coisa assim que a caricatura popular tem proposto, né? Ele diz o seguinte: haverá novos céus e nova terra. Isso está em Apocalipse, no último livro da Bíblia. Novos aqui, gente, não quer dizer outros céus e outra terra, mas céus e terra totalmente restaurados, ou ainda totalmente completos, totalmente integrados. Segundo o professor N.T. Wright, que eu admiro muito, ele diz o seguinte, que este será o momento quando céus e terra se unirão, quando o mundo de Deus e o mundo dos homens se encontrarão de maneira plena, de maneira completa. Serão as bodas do Cordeiro. Você sabe o que isso significa? As pessoas muitas vezes ficam chateadas por uma oportunidade que nunca mais volta. Não sei se isso já aconteceu com você, ou talvez porque pessoas ou relacionamentos se acabaram e não voltam mais. Mas a ressurreição, gente, aponta para o fato de que você não será apenas consolado pelo que você perdeu na vida. Na verdade, você terá uma restauração do que você perdeu na vida. Então, ter o seu corpo material e tudo mais de volta significa que você vai ter a sua vida de volta de uma maneira que você nunca teve, mas que você sempre sonhou, que você sempre desejou. Você não irá perder nada, essa é a consolação, mas você terá o suprimento de todas as tuas necessidades. Isso é restauração. Segundo Tolkien, que fez O Senhor dos Anéis, ele diz o seguinte: existem 5 coisas que o ser humano anseia profundamente: andar fora do tempo, escapar da morte, ter um amor permanente, ter comunhão com seres não humanos e ver o bem finalmente triunfar sobre o mal. Ele diz inclusive que isto é a razão pelo qual a ficção não realista ela causa tanto impacto até hoje na vida das pessoas. Então, o que isso significa? Isso significa que, de alguma forma, nós nos sentimos como se o mundo tivesse que ser diferente do que nós vemos agora. É como se nós ansiássemos por aquilo que nós fomos criados para ser, mas de alguma forma nós estamos afastados. Vocês percebam que é a narrativa bíblica, é isso que a Bíblia relata. Então é isso que a ressurreição significa, que você vai viver a eternidade, você realmente vai andar fora do tempo, você foi criado para isso. Que você vai ter os relacionamentos que você sempre sonhou, mas nunca pensou que existisse. Você vai ter restaurado de uma forma surpreendente, maravilhosa, todos os relacionamentos, e vai ter realmente, finalmente, um amor que não se quebra. Você vai ver a beleza no mundo e nas pessoas que você sempre sonhou e nunca pensou que existisse. Você vai experimentar a justiça que sempre sonhou, mas nunca pensou que existisse. Então, finalmente, o bem vai vencer o mal de uma maneira completa. Você vai ter, inclusive, você vai ter a comunhão com seres não humanos, você vai ter, talvez, essa relação com os anjos, você vai ter a presença do próprio Deus. Você vai desfrutar, então, de uma espiritualidade completa, onde o corpo, alma e espírito estarão plenamente harmonizados com Deus. Percebam que essa é a esperança que Jesus oferece para você. E eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: por mais estranho que possa parecer e que você possa ficar desconfortável com essa ideia, a ressurreição de Jesus é o que dá certeza que você vai acreditar, que você vai ressuscitar se você crer nele.
A salvação, segundo Efésios, acontece pela graça, através da fé, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, quando você crê em Cristo, você se movimenta em direção a essa ressurreição. Quando você aceita ser seu discípulo, você começa a caminhar já e experimentar por antecipação essa realidade futura. É isso que Jesus está propondo. Por isso que nós vemos que novos céus e nova terra não é apenas algo futuro, mas é algo que já começou. É o já e o ainda não. Então nós já experimentamos e manifestamos e anunciamos essa nova realidade que está acontecendo em Jesus. É por isso que nós, como igreja, nos importamos tanto com a sociedade, com a cidade, e nós queremos promover o reino de Deus, porque nós cremos que o futuro que Deus promete pode já ser sinalizado pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Ressurreição, gente, ela valida a cruz de Jesus. Ela simplesmente prova que na cruz tudo que Jesus fez foi eficaz. E a barreira que existia entre nós e Deus já não existe mais. As evidências históricas da ressurreição de Jesus são muitas e são contundentes. E além disso, nós temos as nossas experiências intensas e às vezes inexplicáveis da oração e diante de tantas circunstâncias do nosso dia. Você pode dar várias explicações para isso. A fé cristã vai dizer o seguinte: é Jesus te acompanhando, é Jesus querendo falar com você, é Jesus querendo apontar para a esperança que realmente move e determina a nossa experiência no presente. Gente, Jesus está vivo. Ele nos acompanha na nossa caminhada e Ele que nos conduz para esse grande e glorioso futuro que nos agrada. Então, nesse momento, nós podemos ouvir Jesus dizendo para nós as mesmas palavras que ele dirigiu ao ladrão da cruz, o que mostra também que nós não somos muito diferentes deste ladrão. Ele diz então para mim e para você: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, experimente a esperança que Jesus oferece. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, eu peço que a nossa fé seja fortalecida, a nossa esperança seja remodelada, para que a ressurreição faça parte não só do nosso futuro, mas do nosso presente. Que possamos ser restaurados já e possamos experimentar aquilo que Tu vai trazer ainda de maneira completa para nós. Então nós queremos em nome de Jesus dizer, nos ajuda, Deus, nos acolhe na nossa fé pequena e nos dá, Senhor, sempre uma renovação, um consolo para que experimentemos tudo aquilo que Tu tens para nós. Obrigado pela Tua graça e por Tu nos fazer uma promessa tão incrível de que temos um paraíso maravilhoso à nossa frente e que possamos, por isso, viver de maneira sempre arrojada e destemida e cheia de fé, em nome de Jesus. Amém. Ainda vi na terra
frequento a igreja aqui, né? E eu gostaria de dar um testemunho, assim. Já vai fazer, acho que uns 2 meses, ou 1 mês e meio, mais ou menos. Eu tenho tido uns encontros com o pastor Vinícius e desde então ele me explica, sabe, coisas que eu não conhecia. As histórias de Jesus, orações, coisas da Bíblia, entendeu? Na verdade, eu nem li a Bíblia, né? E hoje em dia eu já leio, já super entendo alguns assuntos, mas alguns ainda não consigo identificar, não consigo entender. Mas eu gostaria de falar, assim, de como faz bem, né? Esses encontros com o pastor Vinícius, essa ajuda, esse suporte que ele nos dá, a mim e a minha família, né? Claro. E que esses encontros servem dele me mostrar, assim, o amor de Cristo, né, por todos nós, me ensinar, entendeu, como a gente deve colocar Cristo no primeiro lugar na nossa vida, de a gente ter fé, entendeu, amor ao próximo, respeito. Então, esses encontros eu gosto bastante, porque isso me acalma, eu consigo ficar uma pessoa bem mais tranquila, consigo ter mais paciência, entendeu? Consigo conversar mais com as pessoas, com os meus filhos, com o meu esposo. Então é muito gratificante para mim poder compartilhar isso com vocês. Isso que o pastor faz comigo, né? Esses encontros me ajudam e é muito bom, eu me sinto muito bem, eu gosto muito de conversar com ele, porque eu acho que Cristo, a gente tem que colocar ele em primeiro lugar sempre na nossa vida, porque ele é a base de tudo, né? Tudo que ele fez pela gente. Claro que o que a gente faz não é o suficiente do que ele fez pela gente, mas a gente já amando e colocando ele em primeiro lugar na nossa vida, ele já se sente já grato por isso. Então eu acho que é muito válido eu poder falar isso, dar esse testemunho, falar que tá sendo maravilhoso essa presença de Cristo na minha vida, principalmente através do pastor Vinícius, que é uma pessoa muito especial, a Jana também, que eu adoro, ela de paixão. Então eu gostaria de falar sobre isso, está sendo muito bom e espero que vocês gostem. Tchau! Que o testemunho da Janaína nos inspire a continuar no caminho com Cristo e sabendo que a vida que Ele oferece é realmente transformadora. Por isso que a visão da nossa igreja é ajudar a construir uma cidade melhor para todas as pessoas através do Evangelho. Eu te convido para caminhar conosco. Não esqueça que semana que vem nós teremos um encontro presencial aqui na nossa comunidade. Esteja orando por isso e que Deus abençoe a tua vida. Vamos invocar a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneça hoje e sempre. Amém.